Eu sou Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, mas venho aqui hoje fazer um breve comentário sobre o quadro político nacional. Os economistas costumam fazer isso, pelo menos alguns economistas, e com alguma legitimidade. Nós somos treinados a tratar de problemas econômicos que são, ao mesmo tempo, sempre problemas políticos, como dizia Celso Furtado. E essa longa prática da análise de problemas econômicos com implicações políticas acaba nos habilitando um pouco, quem sabe, a opinar diretamente sobre questões políticas, que é o que eu vou tentar fazer hoje, depois da rumorosa queda do ministro Moro. O que isso significa? Bom, várias coisas, mas eu diria, em primeiro lugar, significa que nós temos já um potencial candidato com apoio de grande parte das classes dominantes da mídia na eleição de 2022, que é o Moro. O Moro, com o prestígio que conquistou no combate à corrupção, já se colocava antes, agora claramente como um possível candidato. Chegou a dizer que está à disposição do país, vá de retro, mas disse isso, né? Para o Bolsonaro, embora a iniciativa de levar a saída do Moro, de demitir Moro, tenha partido dele mais do que do ministro Moro, parece claro que ele vai pagar um preço, né? Porque o que representa a saída de Moro do governo, claramente? Uma cisão entre dois elementos importantes da coligação de poder que levou Bolsonaro a ganhar a eleição e a ser presidente da República. Essa coligação tem três pilares: o bolsonarismo, do qual o Bolsonaro é uma expressão e não um criador, esse movimento fascistoide que tomou conta de uma parte significativa da sociedade brasileira, da classe média, por exemplo, e das elites. Número 2, o lavajatismo, liderado justamente pelo ministro Moro, que estava até pouco tempo no governo, e o mercado, os interesses econômicos financeiros, principalmente financeiros, que se expressam no governo na pessoa do Paulo Guedes. Portanto, temos esse tripé aí, duas pernas desse tripé entraram em conflito e uma saiu. Virou um bípede, né? Esse governo Bolsonaro. E com isso se enfraquece substancialmente. É provável que as pesquisas comecem a mostrar, vamos ver, né? Tudo é muito. Previsão em política é mais difícil que previsão em economia, eu costumo dizer, mas me surpreenderia muito se a partir da saída de Moro, da maneira como ele saiu atirando, que não houvesse um declínio do percentual de ótimo e bom atribuído ao presidente Bolsonaro nas pesquisas recentes, né? Talvez para menos de 30%, já há inclusive uma pequena pesquisa que mostrou isso depois da queda de Moro. Mas vamos ver se isso se confirmar, nós teremos provavelmente um sinal importante de enfraquecimento do governo Bolsonaro. Não é, como dizem alguns precipitados, o fim. E se eu puder parafrasear Churchill, uma frase famosa de Churchill dita durante a Segunda Guerra, quando os ingleses conseguiram expulsar as tropas do Marechal Rommel do Egito, retomar o Egito, isso não é o começo do fim. Talvez seja o fim do começo. Bolsonaro tem chão pela frente, mas começa a mostrar debilidades. Aliás, ficando nessa comparação com a Segunda Guerra, eu diria a vocês o seguinte, que há uma certa semelhança entre Bolsonaro e Hitler num ponto. Hitler também fazia, como faz Bolsonaro, lances ousados que inicialmente deram certo. Ele retomou a Renânia desmilitarizada, que foi um risco importante em 1936, depois anexou a Áustria em 1938, depois desestruturou a Tchecoslováquia em 1938 e 1939, incorporou Praga, contrariando seus compromissos, e a cada movimento ousado que o Hitler fazia, ele dava uma recuada, assegurava os outros países que não tinham intenções militares, agressivas, e ia por aí ganhando terreno, até que deu passos graves. A Polônia desencadeou a Segunda Guerra, a invasão da Polônia. A invasão da França foi bem sucedida ainda, mas o passo fatal foi a decisão de invadir a União Soviética. Decisão que se revelou fatal, e aí foi sim realmente o momento em que a guerra virou, né? Qual seria a invasão da União Soviética para Bolsonaro? No meu entender, seria a tentativa de derrubar Paulo Guedes. Não sei se ele vai fazer isso, mas se ele vier a fazer, vai ser um passo ousado que possivelmente redundará na desarticulação definitiva da base de sustentação deste governo. Mas vamos ver, como eu disse, previsão em política é mais precário que previsão em economia, e não será de imediato que Bolsonaro tentará dar mais um passo ousado. Derrubou Mandetta, agora derrubou Moro,
se vier a querer realmente derrubar Paulo Guedes, ele terá que encontrar um substituto aceitável para o mercado que possa fazer o papel de sustentação política e econômica que o Paulo Guedes, bem ou mal, mais mal do que bem, faz hoje. Abraço.